donos da pesquisa? Só antes de a gente começar o debate, eu gostaria de chamar o Casaroto aqui de volta mesmo. Tem uma primeira pergunta que é importante. Eu gostaria de ajustar o método para as pessoas que forem fazer as perguntas venham aqui na frente para que a gente possa gravar e todo mundo que está assistindo pelo Facebook possa ouvir. Qual é o seu nome mesmo? Ercília. A Ercília perguntou se o Casaroto e o Zanetti descobriram quem são os donos da Crefisa. Ou os maiores acionistas. Na verdade, eu não fui pesquisar, o Zanetti me perguntou quanto é que esses camaradas que financiam o Jornal Nacional está cobrando de juros. Aí eu fui lá no Banco Central e peguei esse dado que o Zanetti apresentou. É importante frisar, né? Falando 800% ao ano, uma inflação de 4%. Né? Eu não tive o cuidado de ver mas tem uma senhora, que inclusive parece que até se candidatou a presidente do Palmeiras. Isso. Essa que seria a dona dessa financeira. Mas eu não sei o nome dela e não sei se ela é a maior. Deve ser a maior acionista, pela notícia que tem na imprensa, ela que comanda todo o espetáculo. É uma senhora, que é bastante conhecida aí, mas eu não lembro o nome dela. Bem, gente, o Zanetti, quando abriu sua fala, nos colocou uma questão importante, que é, bom, a gente precisa ter uma ação prática em torno desse tema, né? Eu gostaria de só retomar uma questão rapidamente, que é o seguinte: a Auditoria Cidadã da Dívida, que é um ente da sociedade civil, ela se financia a partir de contribuições de entidades sindicais, de pessoas. Já existe desde 2003. Ela existe em função desse artigo que o Zanetti colocou na Constituição Federal. E nas pesquisas feitas pela entidade, em especial pela Maria Lúcia Paquerelli, se descobriu o que se utiliza a chamar o sistema da dívida. Ou seja, como é que o mecanismo do endividamento público é utilizado, deixou de ser utilizado para buscar a geração do desenvolvimento econômico e passa a ser uma forma de submissão do Estado, tanto a União quanto os entes federados, a uma determinada política econômica e a um determinado projeto de nação, que foi demonstrado aqui pelo Casaroto e cujos mecanismos nas entranhas o Zanetti demonstra. É mais ou menos aquilo, se eu não me engano, foi o Henry Ford que falou lá na época da crise de 30, nos Estados Unidos, que se o povo soubesse como funciona o sistema financeiro, haveria uma revolução naquele país. E é isso. Né? São mecanismos escusos e ilegais, a ponto de a gente vir dizendo, olha, a verdadeira corrupção está no sistema financeiro. É aqui que precisa ser feita a grande investigação. E quando se fala em fazer a auditoria da dívida, o que se fala é em expor as entranhas do que é o sistema financeiro nesse país. Né? Então, essa é a defesa que esse movimento tem feito. Eu vou deixar, então, já tem uma pergunta aqui. Eu só pediria que você viesse à frente e se identificasse. Bom, sou o professor Joaquim Terra, fui dirigente do CEPERAS, depois na Tempo, no Fórum Social Mundial, a gente atuou um pouco também, colaborou bastante. E um dos primeiros movimentos que eu ajudei a construir foi o movimento em defesa das estatais e do patrimônio público no governo Collor. Naquela era, as privatizações, a gente fez uma série de mobilizações. E rendeu, inclusive, um processo do senador Fogás, porque a gente fez umas acusações públicas a ele, e que, infelizmente, eu e o Zé Nogueira fomos processados, éramos coordenadores. Infelizmente, um advogado parceiro aí, o senhor Eleu Lima, defendeu e não houve grandes incomodações. Desde lá até agora, no meio do Collor, né, como não,
Eu tenho estudado bastante a questão e agora, ultimamente, depois que eu comecei de novo a reencontrar esse velho parceiro aqui, eu tenho aprofundado bastante isso. Eu quero deixar bem claro para todos aqui. As estatais que a gente naquela época levantou a questão, aí eu encontrei o Bautista Vidal, o Tércio Garcia Munhoz, aquele pessoal todo, os movimentos todos do clube militar, os militares e nacionalistas, tudo mais. Mas a questão toda, que bem demonstrada por vocês aqui na dimensão financeira, eu vou falar um pouquinho da dimensão política, é o processo sistêmico que aconteceu. O Brasil, com isso, criou uma coisa que eu estou chamando de capitalismo concedido, protegido e administrado, em que o Estado serve ao capital como um apêndice do capital com a caneta na mão. Por isso que o cara até usa a canetinha aqui, lá parece que é uma coisa mais simples. Eu faria 3 auditorias. Eu acho que só a questão da dívida, o auditoria cidadã da dívida, no Tribunal da Dívida, o doutor Terra e Casa da Juris, que é da auditoria cidadã da dívida. Não. Tá, daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu te lembro. No Tribunal da Dívida, que nós fizemos lá na Juris, ficou bem claro isso e a gente começou a se dedicar a essa questão. A dívida não é só um meio de acumulação de capital financeiro em si. A dívida é um processo sistêmico e estratégico em que o capital passa a se apropriar do patrimônio público, a gerar tarifas. Vejam bem que aconteceu essa questão do Plano Real, aconteceu também o que? A privatização, os pedágios, criaram as agências reguladoras. Hoje eu faria 3 auditorias, eu faria, ou 4. Auditoria cidadã da dívida, auditoria nas concessões, todas as concessões estão dentro do processo sistêmico da dívida, acumulam capital, estrangulam o Estado, levam à exaustão e ao sucateamento os serviços prestados e transformam serviço em negócio. Esse é o fundamento. O banco não é um negócio. O banco é um serviço. Tanto que é uma concessão através de uma carta patente. Ninguém abre um banco na marra. Banca abre, mas esquina tem. Banco na marra com carta. Uma concessão pública. A energia elétrica, concessão pública. Um posto de gasolina é uma concessão. Eu não vou abrir um posto de gasolina ali na sala, no segundo andar do edifício. Eu tenho que estabelecer determinados parâmetros. É uma concessão. É um capitalismo concedido, protegido, tarifado, constitucionalizado. Eu farei uma auditoria das concessões. E quem legitima tudo, quem é? O sistema cartorário. Tudo isso está transcrito em cartórios. O sistema de propriedade. Como é que se legitima tudo isso? Principalmente os cartórios de imóveis. Não adianta a gente ficar, sinceramente, aqui um grupo luta em defesa das estatais. Aqui um grupo luta em defesa do serviço público. Aqui um grupo luta pela questão da dívida. Se nós não interligarmos tudo, nós não vamos resolver. Eu só queria colocar essa questão assim, porque, gente, desde a era Paulo a gente está aprendendo a conhecer isso. Obrigado, Joaquim. O Zanetti gostaria de fazer um comentário. Primeiro, eu deixei de dizer, quando eu fiz a minha exposição, a CNBB fez uma cartilha
com a assessoria da Maria Lúcia Fatorelli, do pessoal da administradora, eu não vi a CNBB levar a nível nacional na profundidade e na intensidade necessárias essa discussão. Eu tenho uma tese sobre isso, e aqui é importante que a gente possa refletir sobre isso. O povo tem a ideia de que dívida pública é dívida do governo. Eu não sinto que o povo tenha a ideia de que dívida pública é dívida do público, minha, tua, dele, e que em função disso eu não tenho dinheiro para educação, para saúde, para segurança e tal. Então, eu acho que a primeira grande tarefa é conscientizarmos de que é dívida pública, é dívida minha, tua, nossa, porque é a dívida que o governo paga como dinheiro que nos tolhe, que nos extorque enquanto Estado, por exemplo. Esse é um ponto. Joaquim, eu vou falar um pouco sobre ti, mas duas coisas que eu queria falar aqui, que é o seguinte: eu tive uma experiência na cooperativa Aurora. Eu coordenei a recuperação da cooperativa Aurora durante 12 anos. A Aurora devia mais de 3 vezes o orçamento anual, não é o grupo, o orçamento anual. Eu chamei um por um dos credores, com eles sentados, fazia uma análise. Isso aqui você não tem direito, por isso acertamos com todos, inclusive com o braço empresarial do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu fui a Washington acertar com eles. Quando cheguei no primeiro dia, fiz uma proposta, eles quase me expulsaram do prédio. No terceiro dia acabaram concordando. Nós pagamos a dívida em 20 anos, sem juros e sem correção monetária, depois de expurgar o que não era devido. E por que eu estou contando isso? Porque nos acusam, o Zanetti está pregando calote. Não! Jamais! É preciso entender bem isso. Jamais preguei calote. Desde quando colocamos esse artigo na Constituição, o que nós queremos é pagar o que é devido. É muito diferente de dizer que queremos dar um calote. E aí eu cito aqui 3 exemplos que o governo atual está fazendo, que eu acho que até em termos é justo, que é, ele faz auditoria do Bolsa Família. Tá certo. Tem até senador recebendo Bolsa, tá errado, tem que sair fora. Está fazendo auditoria do INSS. Quem não tem direito, não deve receber. Está fazendo auditoria do Defeso. Eu tenho informações lá do interior do Nordeste, onde eles não têm água para beber. Eles estão recebendo Defeso, que é o período que não pode pescar porque está na época da piracema. Que encontre outro programa, eles precisam ser ajudados, mas não é isso. Por que se negam a fazer o mesmo com a dívida? E um outro ponto ainda, antes de desculpa, eu queria um pouco, eu falei um pouco menos do meu tempo, então estou retomando agora no chão. Eu tenho um vídeo, quem quiser depois pode fazer através aqui do web, feito pela Fiesp. A Fiesp. Quando eles mostram o seguinte: se eu chegasse, eu tenho R$100, vou num banco, deposito em poupança, R$100. 10 anos depois, eu teria R$198,03. 10 anos depois, R$198,03. Mas, se eu tivesse ido no mesmo banco, no mesmo dia, pedir esses mesmos R$100 em cheque especial, no final de 10 anos, eu deveria R$4.394.136,97. Então, bom, não precisa nem comentar, né? E é disso que se trata. Aí dizem, bom, e os jornais estão, especialmente a Globo, tem 64, agora reduziu de 64, hoje eu vi o dado novo, para 61 milhões. 61 milhões de inadimplentes no Brasil. Bom,
Tem 28 milhões de desempregados, 12 ou 13 milhões desempregados, outros tantos com subemprego e mais uns outros tantos desiludidos, dá 28 milhões. Uma economia assim só podia dar nisso. A questão é até quando nós, o povo, vamos permitir que isso seja assim. Essa é a questão. Porque de lá, como é que se diz? Não, menos se espera, nem mesmo que não vem nada. Sobre. Aqui tem no meu livro a capa da 0 hora do dia 21 de setembro de 1996. E é por isso, Casaroto, que na minha visão, considerando que esse acordo da dívida nasceu aqui com o Brito e o Pedro Malan em 96, foi formalizado em 98, mas a Lei Candir também é de 96. Então a tese que eu defendo é que tanto a dívida pública quanto especialmente a Lei Candir, para facilitar as exportações, é para fazer caixa para poder bancar juros e encargos da dívida. Ou seja, são irmãs siamesas. Mas aqui há uma manchete que vale a pena ver. Essa manchete, o Casaroto já disse. O Rio Grande do Sul liquida a dívida. Hoje, nas minhas palestras, eu digo, invertemos a manchete. A dívida liquida o Rio Grande do Sul. Sobre o teu ponto. Te peço desculpa, acho que tu tem razão no que tu estás colocando. Mas se nós não tivermos foco, nós não vamos a lugar nenhum. Qual é a diferença disso que eu estou colocando? Aqui tem nome, data, quem fez, quando fez, por que fez, como fez. Isso a nível nacional. E, evidentemente, casado com tudo o que o Casaroto mostrou aqui. Porque há uma vinculação entre isso que estão fazendo em Brasília com o que eu estou fazendo com os estados. E no caso específico do Rio Grande do Sul, eu acho... Mas a ideia é trazer os outros movimentos para cá. Joaquim, você é testemunha. Eu vou dizer aqui, desculpe até a franqueza, mas eu disputei a indicação de pré-candidato a governador pelo nosso partido. Sim. Eu não tinha assim ideia, vai ser governador. Não imagino isso. O que eu queria era a oportunidade para dizer ao povo do Rio Grande do Sul o que está acontecendo. É só isso. Porque o povo não sabe. Quando eu digo isso, porque se eu falar em cartório e coisa, tu tem razão, é um todo. Mas se eu pegar e dizer, olha, tu tá devendo, tu nasce devendo tantos R$1.000, só daqui do Rio Grande do Sul, mais a dívida federal. Então tu, brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul, deve tantos milhões. Aí o cara vai perguntar, pô, mas eu estou comprometendo a mim, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, até quando? O Casaroto já disse, o contrato da dívida era 30 anos, agora é 50 anos, depois vai ser 100 anos, imagina, não sei. E aí sim, aí tu tens razão, porque é o grilhão no posto para que não tenhamos, não é, voz e vez. Meu nome é Tomás, professor Tomás Rombo. Eu fui secretário-geral do CEPERS na gestão da Zilaptopta. Depois ocupei também por eleição cargos que o Zanetti ocupou anteriormente, presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação e da Confederação Mundial. Não vou fazer uma subpalestra, mas vou fazer quero fazer um pedido e uma convocação. Ontem promovi um grupo pequeno, que depois de disputar cargos sindicais, eu construí um grupo de professores e professoras aposentadas, e nós estamos trabalhando na questão de popularizar a discussão da dívida pública. E ontem fizemos no auditório do CEPERS um debate onde tivemos o Hermes Zanetti e o Paulo Tim, brilhantemente apresentando suas exposições. Aliás, felicito o Casaroto e o Zanetti pelas exposições de hoje. E tivemos lá alguns professores e alguns líderes sindicais discutindo como fazer essa questão de popularização. O pedido que faço é que eu possa ter acesso às do Casaroto, às lâminas. E a convocação que faço é que
tanto a plateia aqui quanto os palestrantes são pessoas com extrema capacidade de influência no pensamento, seja ele econômico, educacional, etc. E é necessário, eu estou sentindo muito isso, que o comitê que realiza as suas conversas quinzenais, e eu sou assíduo em assisti-las a discutir, outras organizações, o nosso pequeno grupo de aposentados que chama-se Educadores contra a Dívida Pública, e outros grupos que estão aí na sociedade, que estão quase que falando sozinhos no deserto, porque Humberto Eco tem muita razão a dizer que as redes sociais abriu espaço para grande imbecilidade, mas também ali tem uma multidão de gente que é imbecil por má fé e outros que são imbecis por completa falta de informação absoluta, que não chega a eles de nenhuma outra forma. Então a convocação que eu faço é que possamos estabelecer e construir conexões transversais que possam as atividades do grupo que eu pertenço, do comitê, de outros grupos aos quais muitos de vocês pertencem, possamos parar, sentar e começar a pensar uma forma de sensibilizar a sociedade gaúcha, seja no seu meio artístico, tradicional, musical, de magistério, de engenheiros, de advogados, de fiscais, ou seja, nós possamos contatar e sensibilizar pessoas, constituir aí um grupo que possa dar uma voz forte a essa sociedade, para que possa chegar um despertar desse sentimento que já foi falado aqui por vários, que seria quase que um levanta Rio Grande, ou seja, uma necessidade de levantar, uma necessidade de remontar origens e afirmar umas certas razões muito fortes. Eu deixo isso no ar, assim, como quase uma provocação, uma inspiração de ações práticas dos grupos aos quais nós já estamos participando cotidianamente. E que possamos construir por aí uma capacidade de informar, tocar, sensibilizar e informar. O Hermes, no início, no meio da palestra dele, disse: a população não sabe. Meu filho também assim, a população? Professores não sabem, advogados não sabem, engenheiros não sabem, políticos não sabem, vou generalizar políticos como cargos e mandatos. Políticos não sabem. E os que sabem? E os que sabem comem tranque. A não ser aqueles que vêm aqui socializar com outros companheiros seus que sabem e aprofundar essa discussão. Era isso. Obrigado. Obrigado. Nós temos um ponto importante aí, nisso que tu falaste. A classe média e a classe média alta, gaúcha e brasileira, sabe e não quer discutir porque as tuas reservas, as minhas reservas, eu vou no campo e aplico na Selic. Quando a Selic baixa, eu estava sendo entrevistado num programa importante de rádio, um jornalista importante, que eu considero um dos intelectuais importantes do Rio Grande do Sul. No intervalo ele me disse assim: vai cair a Selic? Eu digo: vai, tomara que caia. Mas o meu CDB, como é que fica? Tesouro direto. E tem que pensar também na conta circular número 5, que foi criada pelo governo do FHC. Essa conta permite que as pessoas joguem capital do exterior, possam circular. E remete por capitais externos que tem banquete como estrangeiros são bancos. E que foi motivo da Operação Satyagraha, Castelo de Areia, nasceu tudo por Abanestado e morreu tudo no STJ por falha processual. E agora está aparecendo que teve gente que pagou o ministro do STJ para enterrar as operações. O Banestado, eu li toda a Banestado que foi feito no Paraná. Só não consegui ler toda do Banestado no governo federal. Mas o pessoal do Paraná me mandou o processo. É escandaloso. Eles enterraram tudo no STJ. Nós temos dois inscritos aqui, Benedito Amorim e o Tim, terceiro.
Eu só gostaria de fazer uma fala rapidamente de prorrogação dos anéis. Mira, está na frente. Mas deixou uma linha aberta também, uma questão central. Ele repisou a provocação que o Zé Neto fez no início da fala dele. De a gente buscar alguma iniciativa. E iniciativa em rede, conjuntas, da pedido do povo. Né? É importante dizer que em 2012, o Rio Grande viu um grande movimento de discussão da dívida pública, chamado de dívida pública, vamos passar essa conta limpa. O provocador desse movimento foi o Casaroto, buscou, a partir de entidades pesadas da sociedade civil, a organização desse movimento. Né? Participou desde entidades do serviço público até entidades sindicais, de trabalhadores e patronais. A partir desse movimento, foi parar em Brasília, com um grande ato lá, começou a abrir espaço para mudar o contrato da dívida nos estados. Né? Quer dizer, era algo que, nos dizeres do ex-ministro Magno lá, era imexível. Né? Então, teve uma primeira lei complementar, a 148, teve a 156, e tem a 159, que é essa de recuperação fiscal. Se isso não foi na direção que nós desejávamos exatamente, mas dentro daquela linha simbólica de que abre, quebra o paradigma, né? E mostra que, bom, dá para mexer nisso. Né? No fim do ano passado, a OAB nos procurou para conversar sobre esse tema. Por quê? Existem duas ações discutindo a dívida do Estado com a União que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A primeira ação é da OAB, se não me engano, é lá de 2012 também, por conta desse movimento. O governo Sartori promoveu uma outra ação em 2016. Na ação do governo Sartori, o que se discute foi isso que o Casaroto defendeu aqui. Tem que tirar o juro dessa relação e tem que recalcular a dívida desde o início pelo índice oficial de inflação, que é o IPCA. Por essa ação, a dívida já estaria paga desde maio de 2013. Pelos cálculos do Casaroto, fim de 2018, já teríamos 11 bilhões de crédito. O Casaroto lembra que o déficit que o governo atual tem falado é de mais de 3 bilhões de reais. E isso que ele está considerando nesse déficit é a dívida que ele não está pagando. Não, senão passa para em torno de 700 milhões. Considera as prestações de uma dívida que está suspensa por uma liminar do STF nessa ação. Bom, a ação da OAB, o que ela faz? Ela discute a alteração do indexador, IGPDI para o IPCA, que é o índice oficial de inflação, tira algo chamado anatocismo, que é o cálculo de juros sobre juros, que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal, e está no contrato, tem juros sobre juros. Ela mexe na tabela de cálculo, que é a tabela Price, que é uma tabela que também está em desuso no sistema financeiro de habitação, porque é extremamente gravosa para o mutuário, e eles estão propondo a tabela SAC, mexendo apenas nisso, e não mexendo nos juros, que é o principal encargo que estamos pagando. A dívida, segundo uma perícia determinada pelo juiz federal, com base em valores de março de 2019, ela cai de 63 bilhões para 19. Libera quase 45 bilhões de espaço fiscal. O que é importante nisso? As pessoas têm nos dito, olha, vocês estão falando em eliminar a dívida, não sei o que, mas nós já não estamos pagando, então se eliminar, o problema permanece. Não, senhor. A questão é que, ao eliminar esse saldo devedor, abre espaço fiscal para verdadeiramente entrar dinheiro novo nos cofres do Estado. Novas condições, um novo endividamento, não espúrio como esse, mas com entrada efetiva de dinheiro novo nos cofres do Estado. Agora imagine o seguinte, o Estado não investe 1 bilhão ao mês. Imagina ter, na ação do governo, 63 bilhões de espaço fiscal.
ou na ação da OAB, 45 bilhões de espaço fiscal. O boom que isso dá na economia local. Agora, vocês imaginem isso na economia nacional, considerando que os maiores devedores estão no Rio de Janeiro, e o esquema é para todo mundo, não é só no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de fazer essa discussão aqui, os principais devedores, nós, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Os 4 maiores estados da federação, as 4 maiores economias. Imagina o que acontece com a economia nacional. Imagina o que acontece com esse conjunto de perdas de direitos aos quais nós estamos submetidos por conta de pagar uma dívida. Esse é o sistema da dívida que a gente tem denunciado. Está tudo conectado. Quebrar isso aqui significa quebrar nos demais estados e quebrar a política nacional que se sustenta por esse sistema. Que se transformou, de novo, a dívida pública deixou de ser um mecanismo de gerar o desenvolvimento econômico dos estados e da nação numa forma de sugar o principal da energia da nação em direção ao sistema financeiro. É disso que se trata. É urgente que a gente retome esse movimento. E o CEAP, a Autoria Cidadã, conversamos com o Casaroto, nós vamos tratar de reorganizar esse movimento para este ano. Né? O Tomás está convocado para participar, está todo mundo aqui convocado para se inserir. Assim que a gente conseguir juntar o conjunto de entidades novamente em torno do tema, nós vamos fazer uma chamada pública. Por isso é importante o nome dos senhores nesse papel que está passando aqui. Né? E, bom, é a tarefa que não é pequena, porque o que nós estamos falando aqui é o centro do nosso problema, mas é uma tarefa que a gente precisa resolver com a sociedade em conjunto. Né? O Zanetti pede uma parte e na sequência eu vou passar para o Benedito, para o Maurício, para o Tim e para a Carmen.